Bom dia, paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, de cada um que está vendo esse vídeo. Vamos falar hoje sobre um tema um pouco complicado, o divórcio. Podemos ou não dar a carta de divórcio? Ou uma vez casado, sempre casado? Vamos primeiro ver o que as Sagradas Escrituras dizem. A lei do divórcio. Antes de mais nada, a lei foi dada a quem? Ao povo judeu, não aos estrangeiros. Aos estrangeiros, quando eles queriam andar com o povo judeu, eles tinham que cumprir algumas ordenanças. Mas a lei foi dada ao povo judeu, nem a gregos, nem a romanos, nem a troianos. Então diz assim o Senhor na lei: quando algum homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se a mesma não lhe agradar por ter achado nela alguma coisa torpe, escreverá uma carta de repúdio a ela, e entregará em sua mão, e a despedirá de sua casa. E saindo ela da sua casa, poderá ir e casar-se com outro homem. E se ela aborrecer também a este outro homem, e ele lhe escrever carta de repúdio, e a entregar em sua mão, e a despedir de sua casa, ou se morrer o último homem que a tomou para si por mulher, não poderá o seu primeiro marido que a despediu voltar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, porque é abominação diante do Senhor. E não farás que se perverta a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, aqui Deus está falando assim para o homem: olha, meu querido, se tu vê alguma coisa errada na sua mulher, dê a carta de divórcio a ela. Ela pode casar com outro. Ela vai casar com outro. Esse outro também vê alguma coisa de errado e dá a carta de divórcio, ou ele morre. Aí aquele primeiro marido fala: poxa vida, ela casou, tô com saudade dela. Dane-se, não quero nem saber aquilo que aconteceu, eu quero ela de volta. Ou o marido, segundo o marido morre, o homem pega e fala que quer voltar com a esposa. Deus fala: isso é abominação para os meus olhos. Se ele casou, por que quis se divorciar? Nós temos que ter em mente o que vamos fazer antes de casar e o que vamos fazer pedindo o divórcio. Aí nós vamos para o livro de Mateus, Mateus 19, onde que Jesus foi ali interrogado pelos fariseus. Os fariseus queriam achar um erro em Jesus. Vamos ver o que Jesus diz? Mateus 19:1, Jesus fala a respeito do divórcio. E aconteceu que, acabando Jesus de falar estas palavras, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grande multidão, e muitas pessoas curou ali. Então se aproximaram dele os fariseus para o tentar. Ele ia dizendo: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo lhes disse: não tendes lido que o Criador no princípio fez macho e fêmea? E disse: portanto o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Eu vou dar uma parada aqui, irmãos, e vou falar algo muito sério. Quando se fala em casamento, se diz que Deus uniu, o homem não separa. Por quê? Porque buscam aqui em Mateus. Mas olhe para dentro de si mesmo. Você casou com aquela mulher porque ela era bonita, ela era interessante, ela tinha dinheiro, você foi obrigado a casar com ela. É mais fácil uma mulher ser obrigada do que um homem ser obrigado, né? Ou você, mulher, casou com aquele homem porque ele era bonito, tinha dinheiro, tinha patamar, você ia estar bem vestida, você estava passando dificuldades, era melhor um teto do que esperar no Senhor. Aí você viu, tanto ele quanto ela, que a coisa não era aquela, que só está havendo brigas, traição, pancadaria, discussão. Aí você olha para mim e fala que Deus uniu vocês dois. Tá certo isso? Tá jogando a culpa em Deus agora? Deus é Deus de criar contenda? Não diz a palavra do Senhor que Deus não tenta ninguém? Que quem tenta é Satanás? A gente tem que tomar cuidado com isso, hein?
Porque Jesus não é mentiroso, muito menos Deus, mas o homem mente 24 horas, se não tiver com o Espírito Santo. Mas vamos continuar. Então lhe disseram: por que, pois, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Deuteronômio 24, do 1 ao 2, aqui ele está dizendo. E disse-lhe eles: pela dureza de vosso coração, Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. O divórcio não é da vontade de Deus. Com respeito a um marido e a uma esposa cristãos. Tem que ser claro isso. Tem que ser bem claro. Não há motivos verdadeiros para o divórcio. Se ambos comportarem biblicamente, jamais haverá necessidade de divórcio. Você e a tua esposa amam a Deus? Porque aquele que teme é como um bandido. O bandido teme a polícia. Porque a hora que ele está assaltando, ele está andando sem assaltar e vê uma luzinha vindo da viatura ou a sirene, ele já treme. Mas aquele que ama nem rouba e nem faz as coisas erradas. Você e a sua esposa amam a Deus? Vocês vivem biblicamente? Vocês são cristãos? Ou são cristãos somente de profecia? Somente de revelação? E eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, adultério, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudia também comete adultério. Se o casamento se dissolver pelos motivos bíblicos, fornicação ou abandono, 1 Coríntios 7,15, casar-se-á de novo biblicamente permitido. O quê? Irmãos, está dizendo aqui então que pode haver o divórcio e casar biblicamente? Aqui o autor está só colocando fornicação e abandono. E se o casamento dissolver pelos motivos bíblicos, será que é só fornicação e abandono? Irmão, quanto homem, quanto mulher não está apanhando dentro de casa? Homem apanha sim, porque tem a lei Maria da Penha, onde que o homem, se encostar a mão, ela vai lá, se mutila muitas das vezes, se marca toda e põe o cara na cadeia. Mas não tem a lei do José, é uma patifaria. Ah, você está apoiando que o homem bate? Não, não estou apanhando, mas também não estou apoiando nem que a mulher e nem que o homem batam, mas que haja paz. E quantas crianças sofrem? Quantos testemunhos temos nos dias atuais de padrastos estuprando e matando enteados, enteadas, de madrastas matando enteados, enteadas? Quantos tá aí, ó, agora não para-se de falar aí da pastora, da deputada, da cantora, Flor de Lis, que matou o seu marido? Ela matou ou não matou? Mas e se ela matou? Ela disse que vão se encontrar no céu. Então vamos voltar aqui, portanto que Deus juntou, não separe o homem. Qual foi o homem que venceu Deus hoje? Ou até desde a fundação do mundo? Qual é o homem que vai vencer Deus até estarmos nos céus, onde Jesus vai aprisionar Satanás? Temos que parar de ser hipócritas. Temos que parar de ficar com hipocrisia, jogando a culpa em Deus e fazendo as pessoas viverem atormentadas, viverem em brigas, viverem morrendo. Eu já estou sendo bem claro na minha opinião aqui. É diante da palavra do Senhor, não é diante das minhas palavras. Porque eu já pensei de outra forma, de tanto que fincam na mente da gente que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas Deus, ele não une, Deus, ele ensina: buscai entre o meu povo um parceiro ou uma parceira. Geralmente ele fala para buscar parceira, né? Porque naquela época era o homem que buscava a mulher, hoje é a mulher que busca o homem. Mas buscar entre o meu povo. Então, veja bem, continuando. Vou ler de novo 9. E eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, adultério, né? E se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudia também comete adultério. Então, tipo assim, divorciou porque ela pulou a cerca ou ele pulou a cerca, aquele que pulou a cerca não pode casar de novo. Tem que ficar caladinho, quietinho, sem nada. Ou vai virar prostituta ou prostituta. E disseram-lhes os discípulos: se assim for condição do homem relativamente à mulher, não convém casar-se. Então os discípulos estavam falando, bom mesmo é não casar, né?
o modo de pensar deles era equivocado. Provérbios 18, 22. Vamos ver o que Provérbios 18, 22 diz. O discípulo já falou assim, não vamos casar não. Será que eles queriam pular a cerca, ter várias namoradas? O que será que passava na cabeça dos discípulos? Difícil de dizer, né? Aí vamos ver o que Provérbios 18, 22 fala. O que achou uma esposa, achou o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Essa passagem nos diz que não é requerido o celibato dos crentes e o matrimônio é tido como digno de honra. Hebreus 13, 4. Vocês veem, irmãos, a palavra do Senhor leva de um lado para o outro da Bíblia. O que está escrito num lado, está escrito no outro. Não é somente em um local que fica. Olha só Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Sexo legal entre o marido e a esposa não traz profanação. Mas aos que se dão à prostituição e o adultério, o julgará Deus. Isso revela que toda conduta sexual fora do casamento é absolutamente corrompida. Vamos voltar lá em Mateus, onde os pastores dizem: tá apanhando, irmã? Dobra o joelho e ora, tá faltando fé. Tá apanhando, irmão? Dobra o joelho e ora, é falta de fé. Busca no Senhor, Deus vai entrar com providência. Busca neles. E não é bem assim não, irmãos. E ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra. É, Deus. A não ser aqueles a quem foi concedido. Por isso que muitos estão destruídos, se matando dentro dos lares. E saem depois com um sorriso na cara indo para a igreja como se fossem casais perfeitos. Sabe por quê? Porque Jesus diz aqui no versículo 11: e ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, a não ser aqueles a quem foi concedido. Em efeito, Cristo está dizendo que todos devem casar-se, com exceção de alguns poucos que recebem outro chamado de Deus. O versículo seguinte nos diz quem são estes. Porque há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe, por problema congênito, não têm impulso sexual. E há eunucos que são feitos eunucos pelos homens, castrados para servir ao Estado, o que era um costume da época. E há eunucos que fizeram a si mesmos eunucos por causa do reino dos céus. Uma decisão pessoal, caso do apóstolo Paulo. Não são castrados, mas também não se casaram para levar o evangelho. Quem pode receber isto? Que o receba. Refere-se ao último grupo e fala dos chamados pelo Senhor para esta tarefa, que seriam poucos. Aí vamos aonde? 1 Coríntios 7. Eu fiz um vídeo uns dias atrás falando o que Paulo diz em 1 Coríntios 7 a respeito dos que não são crentes, como devem agir, se devem ou não casar, dos crentes, como devem agir, se devem ou não casar. E aí vamos ver o que fala no 7, do 10 até... Deixa eu ver se eu vou ler o 10. Vamos ler aqui o regulamento do 10 até o 23. Mas vamos ver bem o que Deus fala no 15, no 16. Regulamentos. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, não se divorcie, tá? Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Tá falando para os cristãos, tá? E que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Essa situação não dá bases para o divórcio. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. O mesmo versículo anterior. Um fala para o homem e outro para a mulher. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte,
os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Paulo está dizendo assim, eu sou pastor, eu sou cristão, eu sou um diácono, eu sou apenas um membro da igreja, mas sou cristão, creio em Jesus Cristo, junto da obra da cruz. Vejo uma irmã no meu serviço, modo de dizer, e começo a sentir algo por ela, e busco nela, sabendo que a palavra do Senhor diz para buscar no meio do seu povo. Então, essa irmã também se agraça comigo, e começa a ter um sentimento, e nós começamos a namorar. O Senhor diz para eu interceder por ela, para que ela se converta e não me separar dela. O mesmo caso para as mulheres, que a mulher interceda e não se divorcie dele, correto? Então vamos ficar casados para sempre. Opa, mas peraí, acabou de ler ali o que Jesus falou, acabou de ler Deuteronômicos, Paulo estava dizendo ali, ele diz que é dele, e é lógico que o que ele fala, ele não fala por falar, ele fala porque o Espírito Santo revelou a ele, e aí a gente fica então casado com brigas e ponto final. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, se o descrente se divorciar, apartar-se, fala do abandono, e de abandono pelo único propósito, a causa de Cristo, que seria? Eu, como disse, sou crente, cristão, casei com alguém que não é crente, que não é cristão, e tentei em oração, em súplicas, em gemidos, em choro, em jejum, para que ela se convertesse. Mas não houve conversão. Também não houve briga, irmãos. Ninguém bateu em ninguém, ninguém tentou matar ninguém. Mas ela ia matar algo muito importante, a minha alma. Ela ia me tirar da salvação. Porque ela, modo de dizer, era uma pessoa que não buscava o Senhor. Era como uma mulher de Jó que mandava eu amaldiçoar o Senhor. E muitas das vezes homens e mulheres estão deixando o Senhor para dar concupiscência à carne. E aí é onde que Paulo fala aqui, ó, vou ler de novo. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Qual é a servidão? É a lei, irmãos. Significa que o crente nada conseguiu fazer para impedir que o cônjuge incrédulo partisse. Nesse caso, isso nada é em oração. O crente está livre para casar-se novamente. Mas Deus chamou-nos para a paz. Tem que haver paz no casamento, irmãos. Tem que haver tranquilidade no Senhor Jesus Cristo. Não brigas, conflitos e tantas outras coisas mais. A esposa ou o marido incrédulo que não quer manter o casamento destrói a paz, o que cria uma situação insustentável. E o 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Epa, mas peraí, pastor, como é que é? O senhor está pregando para orar, para interceder, para ficar junto, até morrer, o que Deus uniu, o homem não separa, e a sua oração, meu irmão e minha irmã, vai fazer Deus visitar aquela mulher, visitar aquele homem, e vai trazer ele de volta, vai fazer a paz, ele vai se converter. Irmãos, é difícil, viu? A palavra do Senhor não mente, o versículo 15 de 1 Coríntios 7, 15 diz, 16, melhor dizendo, diz, porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Isso é uma pergunta. Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Deve ser feito tudo que for possível para manter o casamento, acreditando que com o tempo o cônjuge incrédulo irá ao Senhor, o que poderia ser a única oportunidade do casal. Tem que fazer, mas nós não sabemos. E quando começa a entrar brigas, quando começa a entrar risco de morte, quando as crianças começam a sofrer na mão do parceiro, chega, irmão, tem que parar. Não pode continuar e deixar levar muitas das vezes a morte. Vamos continuar lendo aqui, como eu disse, ia ler do 10 ao 24. E assim cada um ande como Deus lhes repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado?
Na verdade, nem preciso continuar, irmãos, que agora vem falar de lei dos judeus que eram para, se eles quisessem se manter circuncidados, e dos gentios que não precisavam se circuncidar. Não há necessidade da leitura. Então, eu como pastor estou pregando que nem todo casamento é para se manter. Sim, mas diante do que? Da palavra do Senhor. Mas espera aí, pastor Marcos, o senhor está desviado. O senhor está indo contra a palavra de Deus. Deus jamais mandou alguém se divorciar. O senhor não está tendo interpretação divina, não. Epa. Esdras 10. Arrependimento resulta em separação do pecado. É o tema desta Bíblia. Esdras 10. Tema: o arrependimento resulta em separação do pecado. Mas qual pecado será que é esse? Vamos ler aqui do 1 ao 17, sem nada de explicação, somente a Bíblia. Orando Esdras, e confessando, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma multidão muito grande de Israel, de homens, mulheres, crianças, e o povo chorava com grande pranto. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós transgredimos contra o nosso Deus. Preste atenção, hein? Pois tomamos mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas há ainda esperança para Israel no tocante a isto. Agora, pois, façamos pacto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os nascidos delas, segundo o conselho do Senhor, e dos que temem o mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque a ti pertence este assunto, e nós estaremos contigo. Esforça-te e faça a obra. Aqui é o povo falando com Esdras, tá? Então se levantou Esdras e ajuramentou os príncipes dos sacerdotes e os dos levitas, e todo o Israel, de que fariam conforme isto. E eles juraram. E levantou-se então Esdras de diante da casa de Deus, e se foi à câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E quando chegou lá, não comeu pão nem bebeu água, porque se entristeceu pela transgressão dos do exílio. E fizeram passar pregão por todo Judá e por Jerusalém, e a todos os filhos do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e que o que não viesse dentro de 3 dias, conforme o acordo dos príncipes e dos anciãos, perderia todos os seus bens e seria afastado da companhia dos do cativeiro. Assim todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias, ao 20 do mês, o qual era o 9º mês, e se assentou todo o povo da praça da casa de Deus, tremendo por motivo daquele assunto e por causa das fortes chuvas. E levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, porquanto tomastes para vós mulheres estranhas, acrescentando assim pecado sobre Israel. Agora, pois, confessai ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e vos aparteis dos povos da terra e das mulheres estrangeiras. E respondeu todo aquele povo e disse em alta voz: assim se faça, conforme as suas palavras faremos. Mas o povo é muito, e o tempo muito chuvoso, e não podemos estar aqui fora, nem a obra é de 1 dia ou de 2, porque somos muitos os que prevaricamos neste assunto. Estejam agora os vossos príncipes sobre os de toda a congregação, e todos aqueles que em nossas cidades tiverem tomado mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os juízes delas, até que separemos de nós o furor da ira do nosso Deus sobre isto. E se opuseram sobre este assunto somente Jonatas,
filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikva, e Mesulão e Sebetai, o levita, ajudaram-nos. E fizeram assim os que voltaram do exílio, e foram apontados Esdras, o sacerdote, e os homens, chefe das famílias na casa de seus pais, todos eles pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem sobre este assunto. E acabaram de tratar o assunto com relação a todos aqueles que tinham tomado mulheres estrangeiras no primeiro dia do primeiro mês. Irmãos, do versículo 18 até o versículo 43, dá-se o nome daqueles que tinham casado com mulheres estrangeiras. Eu não vou ler esses nomes, porque isso não vai agregar muito no conhecimento. Mas eu vou ler aqui o versículo aqui, o 43 e o 44. Não, 44, somente 43, como eu disse, é o nome dos que tinham casado com as mulheres. 44 diz: todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras, e haviam mulheres deles que tinham gerado filhos. Aqui acaba o livro de Esdras. Ponto. Então eu li Deuteronômio dizendo aos cristãos, aos povos de Deus, né? Não eram nem cristãos, ou eram, ao povo de Deus, o povo de Jerusalém, que não era para dar o divórcio. Mas se visse alguma coisa de errada na mulher dessa, essa mulher podia casar de novo, ela casando de novo, que ficasse casada. Se separando, ela não podia voltar com o primeiro marido. Na verdade, o marido não podia ter ela porque seria abominação a Deus. Mas isso para quem? Para o povo judeu a quem foi dado a lei. Vamos depois em Mateus 19, onde Jesus explica muito bem que não é para dar o divórcio, que Deus não fez o homem e a mulher para se divorciar. Mas Jesus também está falando que era para o povo judeu se ajuntar. Não era para ficarem ali se juntando com mulheres estrangeiras. Mas se houvesse traição, se divorciasse. Aí vamos para 1 Coríntios. Paulo ensina em 1 Coríntios 7 que aquele que é cristão se casa com quem não é cristão, interceda por ele. Mas havendo dificuldades em converter aquele que não é cristão, que se divorcie e está livre da servidão, pode se casar de novo. Aí vão bater na pedra. Não, o que Deus une o homem não separa. Irmãos, contra a palavra do Senhor não há quem vença. Deus, em Esdras 10, revela que o povo estava perecendo, que a ira de Deus estava sobre o povo, porque profetas, levitas e homens que saíram do êxodo tinham se casado com mulheres estrangeiras, deixado as suas esposas cristãs, e Deus mandou eles se divorciarem. Ainda vão querer falar que é para continuar apanhando, que é para continuar sofrendo na mão do homem, e a mulher na mão do homem, e o homem na mão da mulher, e as crianças sendo espancadas e vendo toda a patifaria, toda a briga? Deus não é Deus de paz, diz na palavra dele, ou Deus é Deus de confusão? E até mesmo nos dias de hoje, escolhendo homens e mulheres que vão na igreja todo empacotadinho, de terno, gravata, vestido longo, salto alto, o coração ainda é pecaminoso, porque somos nascidos de Adão e Eva, estamos cheios de pecado, onde que o agir do Espírito Santo precisa ser mudado. Eu, como pastor, se eu vejo que um casamento está tendo destruição, está tendo abandono da palavra, eu digo, irmão, se separa antes que os dois queimem no inferno. Que é melhor um entrar no céu do que dois no inferno. Buscai nas sagradas escrituras, não em profecias de homem, não em profecias de mulher, aonde que eu tenho caso ali, ó, aos meus olhos, vendo a patifaria, vendo Deus sendo negado, vendo brigas, vendo crianças apanhando e vindo profeta de Baal na casa dessas pessoas falando. É para continuar junto, irmãos. Continua junto que Deus é com vocês. Dava vontade de catar aquele profeta lá e colocar na rua. Mas por falta de conhecimento, por causa que a minha mente foi lavada por fariseus, por mestres da lei,
que não conhece as Sagradas Escrituras, mas tem o título de pastor, eu achava que aquilo ali que estava sendo profetizado era correto. Foram anos vendo a patifaria sendo pregada e é pregada até hoje. Mas graças a Deus, há 5 anos eu venho estudando o Evangelho e meditando diante das palavras do Senhor. E quando eu vejo que a instrução, o discernimento do autor não condiz com a palavra do Senhor, eu risco. Eu tiro da minha mente, eu tiro da Bíblia, eu faço com a caneta um risquinho para saber que aquilo ali está pregando erroneamente. Mas arrependei-vos de vossos pecados, buscai no Senhor, interceda um pelo outro, faça com que haja paz no casamento. E como há paz? É ouvindo a palavra do Senhor. Somente a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, pode renovar todas as coisas, pode abençoar, porque a palavra do Senhor também diz que o cristão com o não cristão, buscando os dois juntos ao Senhor, esses serão abençoados. Mas não havendo a busca, melhor que se separem e nenhuma servidão haverá. Que Deus abençoe a todos. Se quiserem entrar em contato, mandem uma mensagem e nós podemos conversar. E intercederei por muitos, porque muitos ainda intercedo até hoje para que o casamento seja abençoado. Mas mais do que tudo, que a palavra do Senhor seja cumprida. Não o desejo do homem nem da mulher e nem o meu, mas que a palavra do Senhor seja cumprida no casamento. Porque muitos casamentos estavam separados, não ainda no papel, e homens e mulheres orando para voltar, e quando voltava a coisa era pior do que aquilo que estava antes. Então, a vontade do Senhor em primeiro lugar e a nossa em último. Deus abençoe a todos, um forte abraço.